ao caminho da salvação, né? Essa carta ela nos ensina o caminho da salvação. A carta de Paulo aos Romanos. Nós estaremos falando a segunda parte, né? Nós estamos aí, eu vou colocar aqui que nós estamos aqui no terceiro módulo, né? Nós estamos já no terceiro módulo do curso de imersão bíblica e estaremos falando. Estamos aí já no início do terceiro módulo e estaremos falando da carta de Paulo aos Romanos. E vamos mergulhar aí, vamos andar nessa, nessa experiência tão maravilhosa que é a gente andar segundo a palavra do Senhor. Então, curso de imersão bíblica, módulo 3, parte 2, de Paulo aos Romanos, né? Nós estamos falando sobre as coisas, a viagem de Paulo, né? Quando Paulo ele foi para Roma, nós só recapitulando, quando ele fez todo esse percurso, todo esse trajeto, e chegando em Roma, ele escreveu essa carta. Esse resumo é de Robert Lee, e é muito interessante o resumo da carta de Paulo aos Romanos. Ele fala de uma forma bem mastigada, né? Todos os detalhes, é um resumo bem condensado da carta de Paulo aos Romanos. Então seria interessante você estar lendo esse resumo depois que a gente finaliza. Esses estudos estarão todos naquele link que eu estive mandando hoje, né? Eles estarão todos lá. E, e seria interessante você dar uma recapitulada, né, em tudo que foi lido, né, nesse resumo que Robert Lee ele fez. Então, voltando aí, fazendo uma recapitulação da visão panorâmica da carta de Paulo, né? Visão panorâmica, né? Nós falamos, em primeiro lugar, né, no primeiro livro, na primeira parte, o homem sem Jesus e sem Deus, né? Que Paulo ele explica, né? Como que o homem era, qual era a situação do homem antes de Deus, antes de Jesus, né? O segundo tópico, o homem e o novo nascimento, ou seja, a justificação. Estivemos falando isso na última aula. Você que não participou, se caso você quiser, você dá uma voltadinha lá e dá uma recapitulada, né? O homem e o batismo nas águas, né? O batismo nas águas nada mais é do que você, primeiro, nós somos justificados, né, pela fé, e depois nós tiramos aí a certidão de nascimento dos céus, a certidão de nascimento espiritual, ou seja, é o batismo nas águas, né? O homem quando nasce de novo, né? E em quarto lugar, o homem e o batismo no Espírito Santo, né? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e sermos batizados pelo Espírito Santo, porque senão no final, quando nós estivermos no meio da caminhada, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós não vamos ter forças próprias para caminhar. Talvez você esteja até dentro de uma igreja, como um clube social, mas não está sendo movido pelo Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas acham melhor estar assistindo ali o jogo do Corinthians e do São Paulo, o jogo do Corinthians e do Palmeiras, do que estar numa igreja. Isso é porque ela perdeu as forças espirituais, o Espírito Santo não encheu ela. Então é importantíssimo nós estarmos sempre cheios do Espírito Santo, receber o batismo do Espírito Santo e sermos cheios, né? E, e para isso nós precisamos assim buscar, estarmos estudando, buscando a palavra do Senhor, né? Buscamos na palavra do Senhor. E também esqueci de estar falando dessa visão panorâmica da carta, né? O resumo de toda essa carta que o apóstolo Paulo escreveu é como eu vou chegar até a eternidade. Aqui está um segredo muito precioso,
o segredo, assim, não é bem o segredo. Deus, ele expõe claramente como eu chego até a eternidade, né? E, em quinto lugar, nós estaremos falando agora o homem e os dons. Em sexto, nós vamos falar o homem e a santificação do batismo no fogo, o homem e a vida eterna em sétimo lugar. Amém? Vamos lá. Nós ainda dando uma recapitulada. Mas agora, libertados pelo pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6:22. Resumo da carta aos Romanos, né? Continuando. Batismo, novo nascimento, né? Libertados do pecado, né? Novo nascimento e batismo. 2, feitos servos de Deus, que é igual a ministérios. 3, tende em vós fruto para a santificação. 4, e por fim, a vida eterna. A vida eterna no final, né? Vida eterna no final, né? Isso quer dizer, existe um processo ali, né? Existe todo Paulo, ele nos ensina que existe algumas etapas que nós precisamos fazer passar por nossa vida espiritual, né? E aí vem uma pergunta, né? Que está dentro desse livro também. Israel será salvo? Né? Um parênteses, né? Israel e a soberania de Deus, o livre-arbítrio de Deus. Deus, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. Ele pode fazer o que ele quiser, né? Ele pode salvar pessoas do nada, assim como ele fez com o ladrão que estava do lado direito da cruz. Ele não precisou passar pelo batismo. Jesus, ele foi lá e salvou aquele homem. Falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E até então aquele homem, ele não tinha oportunidade de descer na cruz e se batizar. Mas ele faz o que ele quiser. Ele é, ele pode fazer ele pode tanto salvar as pessoas, a pessoa que ele quiser. Ele pode fazer coisas que muitas vezes ele até não deixou na palavra, mas nós sabemos que nós precisamos passar por esse processo. Israel será salvo? O que diz a palavra referente a isso, né? Porque nós sabemos que Israel, eles ainda não acreditam. Existem sim é, os messiânicos, né? Os israelitas messiânicos, né? Os judeus messiânicos, e existe também os que não creem em Jesus, né? E Paulo, ele está falando de Jesus, da passagem pela cruz, pela descida do Espírito Santo, né? Ele está falando do próprio Jesus. E o que a palavra diz? O que Paulo, ele fala sobre isso? Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Fala sobre a soberania de Deus, né? E assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece, porque diz as Escrituras a Faraó: para isto mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadecer-se de quem quer e ele endurece a quem quer. Romanos 9:15 ao 18. Deus, ele lá no deserto, ele endureceu o coração de Faraó para que ele pudesse mostrar o seu poder na vida dos judeus, porque eles iam passar por um deserto, né? Os judeus iriam passar por uma situação difícil. Então, eles precisavam de muita bateria ali, né? Bateria espiritual, bateria de Deus na vida deles, para eles poderem entender que Deus estava com ele nos tempos de dificuldades, na passagem pelo deserto. Então, para isso, para manifestar a glória dele, ele endureceu o coração de Faraó.
Mas o tema que nós estamos falando aqui agora é: será que o povo de Israel vai ser salvo? E a Bíblia diz que sim, eles vão ser salvos, vai haver um tempo para ele, né? Reiterando, ser judeu salva, só Jesus salva, independente da nacionalidade. Porquanto não há diferença entre judeus e gregos, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 12 e 13. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Porém, a fé, eu ser judeu, desculpa, tá dando uma mexidinha aqui no suporte. O simples fato de eu ser judeu não quer dizer nada, não quer dizer que eu vou ser salvo, que, na verdade, o próprio judeu, a Bíblia diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante de Jesus e confessará que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Então, todos nós vamos precisar reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador, quer seja judeu, quer seja grego. Grego seria, vamos dizer assim, os gregos seríamos nós nos dias de hoje, né? Porque nós somos os gentios, os que não fazem parte da linhagem judaica, né? A fé salva do inferno. Fé cresce ao ouvir a palavra de Deus. Vamos lá. Nós somos como um enxerto, a igreja, ela é feito como um enxerto, né? Nós somos enxertados, nós somos como a oliveira brava enxertada, né? O que diz a palavra? E se algum dos ramos forem quebrados, e tu sendo zombujeiro foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz da seiva da oliveira. Romanos 11, 17. Como nós estamos falando de Romanos, existem outros trechos na Bíblia que também fala que nós somos como a oliveira enxertado na árvore da vida, ou seja, Deus ele criou um povo, que foram os judeus, para poder nos ensinar, né? Nos ensinar como que nós devemos andar. Ele colocou a cultura do céu sobre a vida dos judeus. Mas chegou uma hora que os judeus eles estavam dando muito trabalho e por isso, por esse trabalho que os judeus estavam dando para Deus, com desobediência, né? Deus ele voltou os seus ouvidos para os gentios. Isso iria acontecer, né? Porque quando Abraão ele estava na terra, quando Deus chamou Abraão, ele falou: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu, você, né? Todos nós seríamos benditos, né? Seríamos enxertados, né? Seríamos uma hora o Senhor ele ia se apresentar a nós, né? Mas e aqui a Bíblia fala, né? E em Romanos ele diz que nós fomos enxertados, né? Em alguns dos ramos fomos que foram quebrados e tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar deles e feito participante da raiz da seiva da oliveira. Ou seja, nós fomos adotados pelo Senhor, né? Mas Deus tem um plano futuro para Israel, seu povo. Ele tem sim, né? Isso é uma pergunta e já vem com as respostas embaixo. Porque se Deus não poupou ramos naturais, teme que não se poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo benignidade. Se permanecerdes na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. O que Deus está falando aqui? Por mais que nós aceitamos a Jesus, passamos pelo batismo, passamos fomos cheios do Espírito Santo, mas se nós começarmos a dar trabalho, começarmos a pecar, voltar, como diz em outro trecho, né? Quando o cachorro volta para o seu vômito, ele também, ele nos corta, ele nos tira.
né? Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, né? E assim todo Israel será salvo. Como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Esse versículo ele está falando de Romanos 11, 25, do 25 ao 29, está falando sobre a vinda do Senhor também para Israel. Vai chegar uma hora que o Israel ele vai reconhecer Jesus como Senhor, né? De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11, 25, né? Só para a gente entender que o povo de Israel também, ele vai ter a hora que o Senhor vai se revelar a eles, eles vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Voltando o homem e os seus ministérios, ou seja, os seus dons, né? Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus está falando aqui? O que Paulo está falando aqui por intermédio do Espírito Santo? Ele está falando que nós temos que entregar toda a nossa vida para Jesus. Rogo-vos, irmãos, pois pela compaixão de Deus, que apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu lembro quando eu estava na igreja, eu limpava a igreja, eu lavava a igreja. É uma forma de eu adorar a Deus. Eu arrumava as cadeiras, é uma forma de eu adorar a Deus. Eu ia buscar comida no Ceasa, lá de São Paulo, levar comida para as pessoas, é uma forma de eu adorar a Deus, né? Eu trabalhava junto com eu era diácono na época, e procurava fazer reformas na igreja, é uma forma de eu adorar a Deus, né? Não é só estar com o microfone na mão, não é só estar cantando louvor lá na frente, não é só pregar, não é nada disso. Você adora a Deus muitas vezes até limpando o banheiro da igreja, você servindo os irmãos, né? Na verdade, aqui o intuito principal é o que está dentro da igreja, as pessoas, né? Então, quando você passa a servir as pessoas, né? Nós temos visto aqui, por exemplo, o Pedro que desenvolveu toda a mídia, o Pedro que editou todo o estudo, o Pedro que fez todas as coisas. Ele está adorando a Deus, por mais que ele nem apareça, ele está adorando a Deus. E muitas vezes o Senhor ele se agrada mais com quem está fazendo com alegria, está preparando com alegria, porque muitas vezes a pessoa está lá cantando louvores, mas com o coração machucado, com o coração dolorido. Então nós temos que, como diz o tópico 1, adore ou cultue a Deus através da sua vida, né? Corpo, alma, seu tempo, dedicarmos tempo, né? Para servir a Deus, ou seja, sirva a Deus de qualquer forma, né? Mas sirva a Deus. Porém, sejam transformados. Isso é muito importante, irmãos. Sermos transformados através da palavra de Deus. Você já reparou que muitas vezes nós entramos aqui no culto, estamos com os corações apertados, estamos assim com alguma dificuldade, alguma dor, alguma coisa assim, e daqui a pouco
aquilo sai, começa a sair na medida do que você vai ouvindo, do que você vai aprendendo, aquilo começa a limpar. É o Espírito Santo que está fazendo isso. Ele que está limpando os nossos corações, né? Conheça a graça, ou seja, os dons derramada em você, né? O que diz a palavra em Romanos capítulo 12, do 5 ao 8? Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside, com cuidado, e o que exercita misericórdia, com alegria, né? Está falando aqui dos dons que Deus ele coloca sobre a sua vida, coloca sobre a minha vida. Deus ele coloca esses dons sobre nós, entende? Ele coloca sobre a minha vida, sobre a sua vida. Agora, nós precisamos o quê? Primeiro, aprender e depois começar a exercitar esses dons, né? Exercitar esses dons. Nós acreditamos aqui que em um futuro próximo, cada um que está aprendendo aqui, por mais que nós estamos longe, cada um vai ter aí um ministério, né? Eu sonho aqui com abrir uma célula em cada lugar, em cada casa aqui, nós abrimos uma célula, né? Nós daremos todo o apoio daqui, os estudos, ensinaremos e vamos ganhar almas para Jesus. Jesus ele está voltando, querido. Nós temos que ganhar almas para Jesus, né? Imagina como Deus não vai ficar feliz com você quando você chegar e você apresentar os seus frutos no céu, né? E nós não podemos chegar no céu com as mãos vazias. Refletindo Cristo no seu serviço. O ministério de servir, ensinar, exortar, dar, presidir, exercitar misericórdias. Em todos os nossos ministérios, nós precisamos refletir a Cristo, né? Não dá para a gente fazer um trabalho, fazer alguma coisa, seja ele na igreja, seja ele na nossa casa, não dá para a gente fazer nada se a gente não estiver refletindo a Jesus. Nós precisamos refletir. Imagina, suponhamos que você fica na porta da igreja, né? Chega lá, as pessoas começam a entrar e você está de cara feia, né? Ou você vai receber uma pessoa em casa para aprender da palavra, alguma coisa, você recebe a pessoa mal. Nós não estamos refletindo a Cristo. E Paulo ele está falando sobre isso, né? Que nós precisamos refletir a Cristo no nosso serviço. Nós precisamos refletir a Ele é, nas nossas habilidades, nos dons que o Senhor dá para nós, né? Nem sempre nós vamos estar 100% no Espírito, né? Às vezes nós vamos chegar na igreja meio seco, meio fraco. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não vai estar falando em nós, em nossos corações, né? Ele vai estar falando, porque nas horas que você menos imagina, é onde que o Espírito Santo ele está plantando dentro de você, colocando sementes, e você não sente, né? Mas aí quando nós pensamos que não, lá na frente nós começamos a colher o que foi colocado lá no fundo, né? Mas nós precisamos servir ao Senhor com alegria, né? Outro conceito de graça seria o reflexo de Cristo através de uma capacitação dada por Deus através de você. Deus ele te dá essa capacitação. Vamos lá. O homem sem Jesus e sem Deus, o homem e o novo nascimento, justificação, que nós estivemos falando, né? O homem e o batismo nas águas, o homem e o batismo no Espírito Santo, o homem e os dons. Agora vamos falar no 6. O homem e a santificação ou batismo no fogo, né?
nós precisamos ser batizados no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele que dá o crescimento. Nós não teremos força para caminhar se nós não formos batizados no Espírito Santo. Nós podemos muito bem entrar na igreja e se transformar, como eu disse, a igreja em um clube social. Aí eu vou lá porque tem uns amigos legais e tal, vou fazer uma reunião, vou estar com os amigos, vou escutar lá a palavra e vou sair. Mas não é bem isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que nós sejamos batizados, sejamos santificados pelo batismo no fogo, né? Nós precisamos passar pelo batismo no fogo. Mas o que seria o batismo no fogo, né? São as provas que vêm sobre as nossas vidas. E o Senhor, ele começa a colocar sobre nós algumas provas, algumas situações aonde que nós precisamos passar por essa situação aprovada. Eu digo a você, o Deus, ele não coloca nenhuma prova a mais que você possa suportar, né? Ele coloca sempre a prova que você pode suportar. Mas nós precisamos entender o que é isso, porque muitas vezes nós estamos passando por alguma situação, algumas situações, né, que não foi o Espírito, não é o Espírito Santo que está se batizando, não. Por exemplo, se eu for e comprar uma Ferrari hoje, eu não tenho condições de pagar uma Ferrari, eu não tenho condições de pagar a mensalidade de uma Ferrari. Eu não vou lá e compro uma Ferrari e daqui a pouco eu não consigo pagar, eu falo, eu estou sendo provado pelo Espírito Santo. Negativo. Mas muitas vezes nós estamos fazendo as coisas certas. Está tudo certo, está tudo redondinho, nós estamos correndo atrás, trabalhando e tal, e vem algumas dificuldades sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender, e não tem motivo para que a gente possa estar passando por isso. Então, nós precisamos entender que muitas vezes é o Espírito Santo que está nos preparando, é o Espírito Santo que está nos batizando, nos provando pelo fogo, né? Nós somos provados pelo fogo, e depois que nós passamos por esse processo aprovado, aí vem um crescimento exponencial. Ele vem e nós passamos a crescermos espiritualmente. Vamos lá. Começa a fase da santificação. Vamos lá. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-se uns aos outros em honra. Não sejas vagaroso no cuidado, seja fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Deu uma enrolada na língua aqui, né? Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegrem e chorai com os que choram, né? É muito interessante quando nós falamos assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Isso é um processo de santificação, e esse processo acontece mais dentro da igreja, né? Paulo está falando assim, você tem que ter paciência com os fracos na fé, paciência com as pessoas. E, na verdade, muitas vezes nós estamos na igreja, estamos convivendo com pessoas, estamos falando com pessoas que são igual a gente, com defeitos, com alguns costumes diferentes, né? E às vezes você entra na igreja e a gente acha que todo mundo ali é santo. Daqui a pouco a gente começa a ver o defeito de um, o defeito do outro, o defeito do outro, e nós também temos defeitos, né? Então nós temos que ser pacientes, né? Amar-vos cordialmente uns aos outros como amor de irmão, e preferindo-vos
uns aos outros em honra, honrando uns aos outros, né? A honra, como eu sempre falo aqui, é uma dívida, né? A pessoa que te abençoou, você fica em débito com ela, né? Porque a Bíblia fala que nós, a quem dai a cada um o que lhe é devido, é uma dívida, o que lhe é devido, se imposto, imposto, tributo, tributo, se honra, honra, né? Isso é uma dívida, assim. Então, lembra aí de alguma pessoa que te abençoou um dia, você tem que pagar essa dívida. Muitas vezes nós ficamos presos em algumas situações porque nós não entendemos alguns princípios bíblicos. E pessoas que honra, né? E é o que a palavra está falando, né? Temos que estar amando cordialmente e preferindo uns aos outros em honra, né? Alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação. Nós precisamos ser pacientes em meio às tribulações, né? Isso é um processo que nós estamos falando aí, o processo de santificação. Eu digo que essa palavra falou muito comigo, né? Um processo de santificação, nós precisamos ter paciência nas tribulações e perseverar na oração. E também a palavra fala sobre, o apóstolo Paulo fala assim, nós temos que abençoar os que vos perseguem. Não é fácil, né? O processo é difícil, né? A pessoa está ali falando mal de você, está, de uma certa forma, te traindo pelas costas, e você precisa abençoar essa pessoa. É o que Paulo nos ensina, nos orienta. Por isso que a Bíblia fala que o caminho grande é o largo, o caminho da perdição e estreito é o caminho da salvação. O caminho da salvação é estreito, né? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós não temos que chorar com os que se alegram e alegrar com os que choram, né? Ah, o cara tá tomando prejuízo ali, tá? Eu tô feliz com esse negativo. Nós precisamos chorar com ele, procurar ajudar na medida do possível, né? Você está continuando no processo de santificação, né? Sedes unânimes, é o que Paulo está falando, que nós, para quem entrou e não está acompanhando desde o começo, nós estamos falando aqui da carta de Paulo, né? Nós estamos falando da segunda parte da carta de Paulo. Semana passada nós falamos da primeira parte e agora nós estamos falando da segunda parte da carta de Paulo, né? E é um processo muito interessante. Lá no final nós vamos ter um resumo geral, né? Sedes unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Não sejais sábios a vós mesmos, e ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiverem em vós, tende paz com todos os homens, né? Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar, não, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. A Bíblia está falando aqui, né, que nós precisamos ser na igreja, no corpo de Cristo, nós precisamos ser unânimes, né, andar no mesmo sentido, na mesma direção, né, não ficar indo para um lado, outro para o outro, falar a mesma língua. Existem vários tipos de ministérios, várias igrejas com ministérios diferentes, né? Então, qual que é o ministério dessa igreja, né? Nós estamos aqui, o nome da nossa igreja é Missionary Christian Church, porque nós somos missionários. Nós estamos numa terra estranha, nós estamos numa terra que não é nossa. Mas aí você, na sua casa, também pode ser um missionário. O missionário é aquele representante, é como uma bomba, né? Você manda um míssil, ela chega no lugar e cumpre o propósito dela, né? Ali ela tem que explodir. Transpassando isso para a nossa vida, nós somos missionários dentro de onde nós estivermos. Nós temos que trazer a cultura do céu no lugar onde nós estamos. E nós temos uma visão de atingir vidas para Jesus. Então, nós precisamos ser unânimes. Nós estamos aqui para poder aprender para atingir vidas para Jesus. E é esse o chamado da igreja, né? E ele também fala, né? Acomodai-vos
os humildes, né? Não seja sábio, perdão, sejam unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes, não sejais sábios a vós mesmos, né? Então, é, o apóstolo Paulo está nos ensinando a ser humildes, né? Sermos humildes, step by step, caminho por caminho, né? Para a gente, lógico, ele não está querendo dizer que você ser rico, você ser milionário aqui é uma coisa errada, né? Mas nós temos que ir aos poucos e com humildade no coração, porque tudo é para a glória de Deus, né? Se Deus ele te dá alguma coisa, se ele te dá algum bem, é para servir o corpo de Cristo, né? Porque não faz sentido você ter muita coisa e não desfrutar com seus irmãos, né? Nós vemos assim que as pessoas as mais milionárias que existem no mundo é as pessoas que mais ajudam os seus próximos, porque elas cumprem princípios, por isso que elas são ricas, né? É procurar as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiverem em vós, tende paz com todos os homens. O que a Bíblia está falando aqui? O que Paulo está nos ensinando? Porque nem sempre nós estaremos em ambientes onde vai ter paz. Mas se for possível, e se depender de nós, nós temos que ter paz com todos. Tenha paz com todos e seguir a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, né? E não vos vingueis a vós mesmos, porque a vingança não vem de nós, vem do Senhor. Então não vingue, né? Esse é um processo de santificação. Nós estamos aí ainda nesse processo, né? Portanto, se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se estiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Eu não sei se já aconteceu isso com você, isso já aconteceu comigo, aonde que algumas pessoas que foram me prejudicar, eu ajudei essas pessoas. Mas quando você ajuda essas pessoas, o Espírito Santo ele fala tanto com você. E já aconteceu de eu ir ajudar uma pessoa e a pessoa tinha me prejudicado bastante, né? E eu fui ajudar essa pessoa. Quando eu saí daquele lugar, mas eu chorava tanto, o Espírito Santo tocou tanto em meu coração, falou: é isso que eu quero de você. E o Espírito Santo me encheu tão poderosamente que daí aquela pessoa que naquele momento que eu ajudei aquela pessoa, o Espírito Santo ele começou a falar, ele colocou em meu coração, ele trocou aquele sentimento, que eu tinha um sentimento, poxa, o cara pisou na bola comigo, de misericórdia. Eu passei a sentir misericórdia da vida da pessoa, né? Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda com isso. E eu falo para você, comece a orar por pessoas que já te prejudicou. Comece a declarar sobre a vida dela libertação, comece a declarar sobre a vida dela salvação. Você vai ver como que o Espírito Santo ele começa a trabalhar em nossos corações. Ele começa a nos encher. Amém? Não é fácil, tá? Relacionamento com as autoridades também faz parte da santificação, né? Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Romanos 13, do 1 ao 2. Às vezes, quando nós falamos potestades e principados, nós lembramos de espíritos malignos. Mas eu estava até falando esses dias com a minha esposa, já tem um tempinho, né? Eu comecei a ver no dicionário qual era o significado de potestade. Principado e potestade, né? Principado e potestade nada mais é que autoridades sobre locais. Por exemplo, em um estado existe um principado. O governo hoje de São Paulo, um exemplo, é o Tarcísio. Ele é um principado, ele é uma autoridade sobre o estado de São Paulo.
né? Então, nem tudo que nós enxergamos na Bíblia, também existem os principados e as potestades do ar, que essas são, são os espíritos que é, comandam alguns lugares, né? E que tomam conta de algumas atmosferas espirituais. Então, Paulo ele está nos ensinando aqui para que nós possamos, que nós temos que sermos submissos, sujeitos aos nossos líderes, aos nossos a principados e potestades, ou seja, aos governadores, aos presidentes. Não é fácil, não é fácil nós sermos submissos. Isso não quer dizer que nós precisamos obedecer a eles nas coisas erradas. Nós temos que obedecer a Deus. Mas nós, ao invés de criticarmos, nós precisamos orar por eles. Realmente, de vez em quando, e precisamos expor também a sujeira que eles estão fazendo, mas expor para poder falar assim, olha, na próxima vez que você voltar, volta nas coisas certas. Mas a Bíblia fala, né, que nós precisamos orar por eles, né? Nós temos que ser obedientes até o que cabe, até o que está certo, mas temos que ser submissos, mas se eles estiverem fazendo alguma coisa de errado, nós não precisamos estar debaixo disso, não precisamos concordar. Por exemplo, um dia uma pessoa que eu gostava muito, ela falou para mim, né? Olha, fala que eu não estou. Quando o telefone dela tocou, ó, Totó, fala que eu não estou. Eu falei, olha, desculpa, mas eu não vou mentir, né? Então, atende o telefone aí, ou sei lá, se você quiser que eu falo que você está ocupado, que você não quer atender agora, se liga depois, eu falo, mas eu não vou falar isso, né? Então, isso não quer dizer que eu estou destratando ele, mas eu não vou estar obedecendo ele por causa de uma coisa que está errada, né? E eu não estou deixando de gostar dessa pessoa. É isso que mais ou menos isso que eu estou querendo dizer, né? É, nota de ênfase, né? A sujeição à autoridade, inclusive governamentais, né? Nós temos que estar sujeito, inclusive, às autoridades governamentais. Problemas com autoridades faz Deus lembrar da. Vamos lá. Quem que desobedeceu no céu? Quem que criou uma rebelião a ponto de convencer um terço dos anjos do céu? Lúcifer. Ele foi desobediente. Rebelião de Saul. Saul desobedeceu a Deus. Rebelião de Israel no deserto. Ou seja, obediência versus submissão total, né? Então, nós precisamos entender as na Bíblia as pessoas, né, que desobedeceram a Deus e para onde que elas foram, né? E nós entendemos que Deus ele pede para nós sermos submissos às nossas autoridades. Então nós precisamos obedecer a palavra de Deus, né? Orar por eles, por mais que seja difícil, mas precisamos orar. Caráter refere-se também à santificação, né? E diz a palavra do Senhor em Romanos 13 e 14. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em nem bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, rompimentos de compromissos, nem em contendas e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. E não tenhas cuidado da sua carne em suas concupiscências, né? O caráter, ele também faz parte da nossa santificação, né? Se eu fico olhando aqui, eu lembro, eu tô vendo que tem algumas pessoas aqui que eu vou falar, elas vão entender, né? Tinha, em frente à presbiteriana que eu fazia parte, um bar chamado Bar do Zé Negão, né? E eu tinha uma oficina, um centro automotivo, do lado, poucas casas depois do Bar do Zé Negão. E ele era muito engraçado, ele era muito simpático, né? E aí, toda vez que eu passava na oficina, eu saía da oficina e ia andando, passava na frente do bar e era em frente à igreja. E aí,
eu parava no bar do Zé Negão e conversava com ele e tal, perguntava como que ele estava, né, o Zé Negão já faleceu. E aí ele falou: "Você quer alguma coisa e tal?" Eu falei: "Dá um pouquinho de água". Ele dava um copinho americano e pegava uma água bem gelada lá no freezer e me dava. Aí eu tomava. Teve um dia que eu estava fazendo tratamento de dente e a água gelada ela caiu em cima do dente, né, e doeu. Eu fiz uma careta. Aí o Espírito Santo falou em meu coração: "André, se a Dona Maria passar aqui fora e falar que isso é pinga, né? Então nós também precisamos ter bastante cautela, porque se eu tomar uma água e fazer uma careta no copinho americano onde que o pessoal tomava aguardente, pinga, né? E a irmã Maria lá falar que é pinga, né? Para você provar ao contrário, né? O próprio apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo aos Coríntios, ele fala: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, nós precisamos ter bastante cuidado, né, com o nosso caráter, né? Nós precisamos ter bastante cuidado, porque às vezes pode passar uma pessoa fraca na fé e pode falar: olha, aquela pessoa está fazendo alguma coisa errada, né? Nós precisamos andar na luz, amém? E também precisamos ter tolerância com o fraco na fé, com os fracos na fé, que são faz parte da santificação. Quem são os fracos na fé? Vamos ver. É, Paulo ele estava falando muito que tinha algum problema de alimentação entre o povo, né? É, ele estava falando aqui, ó. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sem dúvidas, porque um crê que tudo pode comer, e o outro, o que é fraco, come legumes. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julgue quem come. Romanos 14, 1, 3. Estava acontecendo um grande problema lá, né, que uns falavam: "Ah, a gente pode comer isso", o outro falava que não pode comer. Então, quando nós estamos passando por esse processo de santificação, nós temos que ter tolerância com o fraco na fé, né. É igual eu estava falando, se eu tomar um copo de água num bar e fazer careta feia que a água está gelada, e passar um irmãozinho fraco na fé, uma pessoa falar: "É pinga", é pinga. Então nós temos que ter bastante cuidado, né? Precisamos cuidar, assim, da nossa aparência. A Bíblia fala que nós precisamos livrar da aparência do mal, nos livrar, né? Festas, dias da semana. Um faz diferença entre o dia e dia, mas o outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz causa do dia para o Senhor, faz o que não faz caso do dia para o Senhor, e não faz. O que come para o Senhor, come, porque o que dá graças a Deus, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor, não come, e dá graças a Deus, né? Então, nós precisamos, em meio a essas situações, essas coisas que acontecem dentro da igreja e na igreja, entre os irmãos, dentro da sua casa, dentro do seu quando você der o testemunho, quando todos nós nos batizamos, ou onde estivermos em uma roda de amigos, sempre vão ter pessoas que vão querer, é, vão estar de olho em você, vão estar examinando, procurando saber se realmente nós levamos uma vida de acordo com a palavra de Deus. E aí, nesse interim, nós precisamos ter bastante cuidado, né? E sermos bastante cuidadosos. Mas nós estamos falando aqui de pessoas maduras, pessoas que estão passando por um processo de santificação, um processo onde que nós precisamos vigiar com mais intensidade. Prioridade nos relacionamentos é o amor e é o amor aos irmãos, né? Romanos 14, 21. Bom é não comer carne,
nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. É o que está falando Romanos 14, 21, né? Se a Bíblia fala também em outras passagens, se seu olho te faz pecar, arranque-o fora, né? Isso aí está falando de você mesmo. Mas nós temos que fazer de tudo para que não escandalizemos diante dos nossos irmãos, né? A gente vê aqui nos Estados Unidos, muitas pessoas aqui, elas tomam álcool entre os irmãos na igreja, e para eles não fere a cultura, né? Não fere. Mas para outros, ou em outros lugares, isso se torna, às vezes, pedra de tropeço para uma pessoa, para uma criança, uma pessoa que está iniciando no seu caminho cristão, está dando seus primeiros passos, né? Então, nós temos que priorizar os relacionamentos, né? E cuidar para que nossos irmãos não venham tropeçar na fé, né? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, né? Tolerante e facilitador ao crescimento dos irmãos. Isso faz parte das pessoas maduras, né? Maduros e santificados, né? Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Não é fácil, né? Nós termos que passar por processos no processo de santificação, nós precisamos muitas vezes abrir mão de vontades próprias para poder não escandalizar, para edificar a vida dos nossos irmãos, né? E ele está falando aqui, você que é forte. Quem está falando isso é o Espírito Santo, por intermédio de Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 1 e 2. Capítulo 15, versículo 1 e 2, né? Recomendação final. Fique longe de divisões doutrinárias, né? Rogo-vos, irmãos, que noteis que os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que vos aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples, né? Então, nesse processo de santificação, nós precisamos também sermos santos na doutrina e não entrarmos em assuntos polêmicos, né? Se uma pessoa falar, às vezes as pessoas veem, os testemunhos de Jeová são fortes aqui nos Estados Unidos também, né? E às vezes com um versículo eu falo, olha, vocês já mudaram esse versículo, né, em João capítulo 1, versículo 1, né, porque Deus, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que Deus... Não, uma passagem da Bíblia que fala, no João 1:1 mesmo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, fala da Trindade. E lá, na verdade, na Bíblia dele estava no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus, né? E eles falam que Jesus Cristo foi o Messias, eles não acreditam que ele é o libertador. E nós acreditamos que ela é o libertador. Então eu falo, mudou esse capítulo aqui, mudou esse versículo? Não mudou, então desculpa, não vou discutir com você, porque nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? Então nós precisamos, nesse processo de santificação, nós não precisamos ficar entrando, como nos orienta o apóstolo Paulo, em assuntos doutrinários, né? Outro assunto que é um pouco polêmico até no meio dos cristãos é se você é arminiano, se você é calvinista, né? Não seria bom estar entrando nesses lugares. Não vamos discutir, porque nós não vamos chegar a lugar nenhum, né?
Santificação é igual relacionamentos no corpo de Cristo. Resumindo, sobre a santificação, seja alguém que une e seja honesto com todos. Não seja vingativo, nem façam partidos, né? Respeite as autoridades, isso é um resumo geral, né? Seja tolerante com os irmãos nas suas fraquezas emocionais e espirituais, e ajude ao seu irmão a crescer. Facilite, perdão, e não complique a vida do seu irmão. Fique longe de divisões doutrinárias. Resumindo o caminho ao reino dos céus, né? Agora nós vamos estar pegando o geral aí, né? Confesse verbalmente Jesus como Senhor e o Espírito Santo entrará em seu coração. É o que Paulo ele fala no começo da carta de Romanos, né? Se com sua boca confessar, né? 2, batismo da água dá início à sua vida com Jesus na igreja. 3, batismo no Espírito Santo inicia o seu crescimento espiritual e também o seu crescimento ministerial. 4, os dons começam a aflorar e você começa a descobrir seu lugar no corpo de Cristo. 5, aí vem santificação dentro da igreja, aprendendo a se relacionar com todos os irmãos, fracos e fortes, sendo tratado no seu caráter. E depois vem a vida eterna. Esse aqui é um resumo do resumo aí da carta de Romanos, né, de Paulo aos Romanos. Então, só repetindo, né, resumindo o caminho ao reino dos céus. Primeiro, confessamos verbalmente. Se você não confessou ainda que Jesus Cristo, Jesus como seu Senhor, e o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa entrar em seu coração. Se você ainda não confessou, confesse em voz alta: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E o Espírito Santo, ele vai começar a entrar no seu coração. 2, se você não se batizou ainda nas águas, precisa se batizar para dar um início da sua vida com Jesus na igreja. 3, batismo no Espírito Santo. Depois do batismo nas águas, comece a pedir ao Senhor e buscar Ele por intermédio da palavra, que Ele encha o seu coração do Espírito Santo. E Ele vai começar a encher o seu coração. E aí você vai crescer ministerialmente no corpo de Cristo. E depois vem a santificação, que é o batismo no fogo, que a Bíblia fala sobre isso também. A santificação é um processo dolorido, é um processo que não é fácil, mas vale a pena, né? E muitas vezes o Senhor ele trabalha em nossas vidas para santificarmos, para santificar a nossa vida, né? E depois aí vem a santificação dentro da igreja, aprendendo a se relacionar com todos os irmãos, fracos e fortes, e sendo tratado no seu caráter. Nós precisamos ser tratados em nosso caráter no decorrer da nossa vida. E depois vem a vida eterna. Jesus ele vem nos buscar. Amém? Queridos, que Deus abençoe aí a sua noite. Fiquem aí na paz do Senhor. E todo esse material, ele está disponível para você no nosso link que eu mandei aí já para o nosso grupo, mandei para o nosso grupo de oração da MCC. E se você não tiver e você quiser esse material, nós temos todos os módulos. Nós estamos estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e nós estamos no módulo 3, no início do módulo 3, falando da carta de Romanos. Nós estaremos falando na próxima aula do profeta Isaías.
e vai ser uma bênção, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem na paz. Tchau, tchau.